Amigos telespectadores da Conecta Mais TV e do Pedroso Podcast, Pedroso Podcast Esportes, toda segunda-feira a partir das 21 horas. Estamos aqui com a presidente do Grêmio Pratense, a Veri. Muito bom dia, Veri. Uma manhã sensacional, um final de semana de esportes aqui no nosso Grêmio Pratense. Bom dia, Pedroso. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, o final de semana está espetacular, o tempo está ajudando bastante e o clube está cheio de sócios aqui praticando o esporte, né, que faz tão bem para todos. E o clube hoje faz aí o final de semana esportivo, né? A gente veio filmar o pessoal aqui do tênis, o pessoal também que está jogando vôlei nesse momento, pessoal vôlei aqui de areia, um esporte sensacional. Isso faz bem para a saúde e com o comparecimento em massa aqui dos associados do Grêmio Pratense. Isso mesmo, nós estamos então nesse ano realizando o segundo final de semana esportivo com todas as modalidades que os nossos sócios costumam praticar aqui no Grêmio Pratense. Então hoje de manhã está acontecendo os campeonatos de vôlei de areia, de tênis. Na parte da tarde nós teremos a natação e amanhã a gente vai ter xadrez, gincana, futebol e no final da tarde, a partir das 17 horas, teremos música ao vivo com o Lucas Piano e aí o encerramento oficial de toda a temporada, que foi maravilhosa. O Grêmio Pratense, então, organizando esse final de semana esportivo, final de semana de festas, com muita música e muita diversão aqui no Grêmio Pratense. Convido o pessoal aí que está na nossa transmissão, aí o pessoal que está no nosso podcast, o pessoal que está assistindo agora a nossa entrevista, convido o pessoal para se tornar sócio do Grêmio Pratense. É isso aí, pessoal. O Grêmio Pratense tem uma estrutura maravilhosa, um grande complexo. Nós temos a área verde com quiosques, as quadras aqui que vocês estão vendo, temos o salão de festas, né? Temos vários espaços. Teremos logo mais uma academia também para oferecer para os sócios, a piscina térmica que tem aula de hidroginástica, de natação. Então é um complexo esportivo, social, cultural muito grande. E o que a gente pretende cada vez mais aqui no Grêmio Pratense é evidenciar o esporte, fazer com que os nossos associados pratiquem o esporte e consigam usufruir de tudo isso que aqui se encontra. Então a gente sempre teve bastante eventos sociais, culturais e agora a gente está tendo um foco muito especial com o esporte. Então, pessoal que se interessa em se associar, procurem a secretaria do clube, falem com a nossa secretária, a competente, a Kátia, né? Vai ser muito bem recebido. A Kátia pode mostrar toda a nossa estrutura. Temos também 2 salões de festas, né? A gente tem aqui e a sede histórica no centro, né? Então o sócio tem muito que aproveitar, situado no centro da cidade, então essa belíssima área no centro da cidade, pertinho para todo mundo e vai ser muito bem-vindo. Então quem quiser se associar, procure a secretaria para ter maiores informações e poder aproveitar tudo isso. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí. O nosso Grêmio Pratense, muito obrigado por abrir as portas para estarmos fazendo essas imagens para o Pedroso Podcast, o podcast de esportes mais falado aí na nossa região. E o meu muito obrigado, assista aí toda segunda-feira a partir das 21 horas, podcast Pedroso Esportes para você. Valeu, gente! Estou falando com ele, nosso querido Jader da Costa, ele que é o coordenador de esportes aqui, faz parte da Coordenadoria de Esportes do nosso Grêmio Pratense. Muito bom dia, Jader. Uma ótima manhã, cheia de eventos aqui no clube e vamos falar sobre o vôlei aqui que está acontecendo, o vôlei de praia, o vôlei de areia. Bom dia, Pedroso. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Com certeza, a gente está muito contente. Graças a Deus ganhamos um dia lindo hoje, né, para a prática do esporte. Então, aproveitando a nossa estrutura, hoje aí estamos com 14 duplas. Então, sucesso no nosso evento aí, né, tanto no masculino, no feminino, quanto no misto, né. Então, o nosso vôlei de praia, né, o vôlei de areia, que a gente tem essa quadra onde a galera usufruta durante todo o ano e agora a gente está proporcionando para eles essa competição, uma competição saudável, né? A gente está aqui, todo mundo competindo, mas o pessoal está aqui para participar, com os amigos, conversando, e essa é a ideia. Vamos hoje, tarde, eu acho que vamos noite adentro ainda com um evento aí, porque deu bastante gente. Que bom, houve assim, veio em massa os convidados aí, o pessoal os associados vieram em massa para esse evento.
estão se fazendo presente, né? Muito bom isso. Isso é o que nos deixa mais feliz, né? Porque o pessoal vem jogar, vem a família, o pessoal tá aqui, todo mundo curtindo, aproveitando esse dia lindo para poder vivenciar, né, o nosso último final de semana oficial de temporada, mas o clube, a estrutura do clube tá aberta durante todo o ano pra galera, para os nossos sócios poderem ter acesso, praticar o seu esporte, fazer o que mais gosta nos finais de semana, durante a semana, quando eles quiserem, o espaço tá aqui para eles, né? E a gente está vendo agora, pode nos mostrar o espaço aí do vôlei, né? O vôlei de praia, vôlei de areia. O pessoal tá jogando, o pessoal veio, os atletas vieram fazer. O intuito é de reunir, né, as pessoas, de fazer esse final de semana esportivo e maravilhoso. Então a gente já está no segundo ano, né, do final de semana esportivo, e o ano passado já teve um sucesso enorme, e esse ano não tinha por que a gente não continuar, né? Então a tendência é crescer ainda mais, os sócios abraçaram a causa e tá todo mundo aí curtindo, aproveitando esse final de semana lindo aí que a gente tá tendo. Muito obrigado, falei aqui com o Jader, ele que é um dos coordenadores do esporte, que é o coordenador do esporte, fazendo um grande trabalho aqui no Grêmio Pratense. Agradecer também ao Grêmio Pratense por abrir as portas para a gente fazer essas entrevistas com o pessoal do tênis, o pessoal aqui do vôlei e fazer essa manhã maravilhosa, esse final de semana de esportes aqui em Nova Prata, no Grêmio Pratense. Estamos aqui no Grêmio Pratense nessa manhã de sábado, uma manhã linda, ensolarada, com dois grandes atletas do esporte que estaremos falando aí na segunda-feira, que é o tênis. O tênis em pauta aí, gente. Vamos falar com essas duas feras aqui. Esse aqui é o... Felipe. Grande Felipe e o grande Gustavo. Felipe e Gustavo, que são atletas aqui do Grêmio Pratense, disputam aí campeonatos no Rio Grande do Sul, acho que até fora do Rio Grande do Sul, tô brincando, gente. São grandes atletas que estão aqui nesta manhã fazendo a festa com a gente aqui no Grêmio Pratense, fazendo esse grande evento. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Pedroso Podcast. Bom dia, Pedroso, tudo bom? É um prazer estar aqui, aproveitar esse dia bonito aqui, o nosso clube que é belíssimo, e estamos aí para disputar esse campeonato anual, a gente costumeiramente faz, e estamos na expectativa aí. Hoje é um grande dia, você que é um grande atuador no tênis aí, né? Me conta um pouquinho sobre a tua história no tênis aí, quando começou. Então, há tempos atrás eu já vinha jogando com o meu amigo Iago, infelizmente hoje não pôde estar presente, nosso amigo, e foi campeão aqui. Já foi campeão. Aí eu não tinha raquete, ele começou a me ensinar a jogar, e um dia eu gostei, comprei minha raquete e aí começou. Começou, tá aí e disputa algum campeonato, brincadeiras à parte, né? A gente sabe que o pessoal aqui é um pouco mais amador, assim, mas creio que já disputou algum campeonato aqui na região ou no estado? Sim, tanto eu quanto o meu amigo Gustavo, o Iago, o Bruno, todos nós costumeiramente jogamos campeonatos ou na Serra, eu já disputei estadual também, só aqui no estado ainda. Até estava pensando também de jogar fora e tal, mas ainda são planos para o futuro. O homem tá pensando nos planos aí, tá chegando. Gustavão, me diz uma coisa, você tá inserido no esporte aqui de Nova Prata, e o tênis, como entrou na tua vida o tênis? Olha, há muito tempo, junto com a fera que tá gravando aí, o Bruno, a gente é colega da vida inteira. A gente começou sem saber nada, né? Sem ter nenhum tipo de técnica. A gente ia lá, ainda na sede antiga do clube do Grêmio Pratense. Ia lá, começava a jogar, bater por muitas horas, daí que uma hora começa a entrar uma bolinha outra. E aí, a partir de um determinado momento, a gente começou a jogar um pouco mais sério, fazer aulas, se profissionalizar um pouco mais, porque é um esporte muito difícil, né? É um esporte até meio ingrato, eu diria, né? O cara treina, ainda fica ruim. Mas em algum momento a bola começa a entrar, e aí quando começa a entrar o jogo é mágico e vale muito a pena para todo mundo que pensa em jogar um esporte legal, um esporte que cria mentalidade de campeão, mentalidade forte, sabe? Não só para o esporte, mas para a vida como um todo, né? Faz parte da vida e faz o atleta crescer, né? Faz com que o atleta esteja aqui, não precisa ser um atleta profissional, mas que venha participar, amador, né? E fazer um esporte. É bom para a saúde. Além disso, né, é um esporte que traz muitas amizades, né? Até conheço pessoas que vieram pro interior aqui, que não conheciam ninguém, que começaram no esporte de raquete, não só o tênis, mas também o pádel, e conhece muita gente. É um esporte inclusivo, é um espaço legal para que as pessoas de fato tenham conexões fortes, sabe? Não só chegar aqui e jogar uma bola, não, mas, cara, o Lipinho, inclusive, é um cara que virou muito meu amigo também por conta do tênis, por conta do pádel.
e sou muito grato, né, ao esporte, não só pelo que criou na minha cabeça em termos de raciocínio, mas também pelas amizades que a gente criou. Estou aqui com ele, nosso Bruno Sangalli, vice-presidente do Grêmio Pratense, uma pessoa que está nos apoiando também em todos os esportes, ele que é do tênis. Vamos falar sobre tênis. Bruno, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista do podcast. Vamos estar passando aí nas redes sociais da Conecta o que falar um pouquinho sobre tênis. Bom dia a todos, bom dia Pedroso. Então, o tênis, principalmente aqui no clube Grêmio Pratense, né, é composto por 2 quadras de saibro. Nós temos aulas regulares, temos uma estrutura muito boa para os nossos associados, né, para a prática desse esporte que é tão importante, né? É muito bom. Ele vem numa crescente na cidade novamente. Ele teve ciclos, né, de menos prática, e agora ele vem retomando através do nosso trabalho também, da nossa divulgação. E é isso aí. Para os sócios, então, estamos com uma estrutura muito boa aqui no Grêmio Pratense. Bruno, há uma mística em torno do esporte tênis de ser um esporte caro. Muito longe disso, né, Bruno? É um esporte onde você precisa das pernas, umas 2 bolinhas e uma raquete, né? E raquete aqui no Grêmio Pratense tem até para emprestar para os associados, para o pessoal vir jogar. Então, é um esporte que não demanda nada de investimento, digamos assim, né? Vai levar um pouquinho aí. Estamos falando em off aí, é um jogo de bolinhas aí, dura 3, 4 meses aí e é bem baratinho. Existe essa mística que tem que ser desvendada do esporte tênis ser caro, tá? A prática dele, ao contrário, ela é muito acessível. Eu consigo comparar com a prática do futebol ou do vôlei. Por quê? Porque o custo para um associado, por exemplo, é o custo de uma raquete, que ela vai ter uma durabilidade aí de 5, 10 anos. Né? É um utensílio aí que não estraga com facilidade. E as bolinhas, né? Que é um tubo de bolinha aí, um preço, vamos botar aí R$40, que tem uma durabilidade boa. Então, muitas vezes as pessoas deixam de procurar o esporte por imaginar que ser um esporte caro. E é isso que a gente tem que passar. Não, é um esporte barato, acessível e muito bom. Muito bom. A sua prática, existem estudos que dizem que a prática do tênis ou do esporte de raquete aumenta a expectativa de vida em até 10 anos. Então, é isso que a gente tem que passar, né? Que o esporte ele é importante para a comunidade, para as pessoas, e o tênis ele vem, né, nessa pegada, né? De ser um esporte muito bom para a mentalidade da pessoa, né? E é isso que a gente tem que instigar. E hoje aqui no Grêmio Pratense estamos fazendo o Dia do Esporte aqui, né? Se você podemos dizer assim, temos o tênis, temos a galera do vôlei e também teremos natação à tarde, né? Um pouquinho sobre esse dia maravilhoso aqui dentro do Grêmio Pratense. Na verdade é o segundo final de semana esportivo, né? A gente tem feito anualmente no fim da temporada, no final da temporada. E então temos o torneio de tênis, temos o torneio de vôlei com uma participação muito grande também dos sócios, temos a natação, temos o futebol que vai ser amanhã, o xadrez e uma gincana para as crianças, né, os jovens, no domingo à tarde com música ao vivo, para encerrar realmente essa temporada que foi muito boa e muito, muito aproveitosa aqui no nosso clube. Esse é o nosso querido Bruno Sangalli, falando sobre tênis aqui no Grêmio Pratense, com diversos esportes, convidando você, amigo que quiser ser sócio aí do Grêmio Pratense, procure o Bruno e toda a turma por aí. Estamos com ele, o nosso querido Pulga, né, mais conhecido como Pulga aí na cidade. Um grande desportista, joga pádel, joga tênis, o homem é demais. Estava acompanhando o jogo dele aí, vai ter imagens aí na nossa entrevista, no decorrer aí, né? Temos imagens do Pulga. Pulga, muito bom dia, um grande jogo, vi você fazendo aí com o teu colega, como é que é o nome do nosso querido que estava, o teu adversário? Nosso mestre professor Tagliari, né? O homem é uma lenda, um dos primórdios do tênis de Nova Prata, inclusive foi professor aqui no clube. Então, perdi para um dos favoritos, né? Então, estamos em casa. Tá perdeu para o melhor, né? Perdeu para o melhor, tá tudo certo, perdeu para o campeão. Pulga, falar sobre tênis, falar sobre essa manhã aqui em Nova Prata, aqui no Grêmio Pratense. O tênis é um esporte encantador, né? O tênis é um esporte que eu sempre gostei,
sempre fui ruim, mas não é só no tênis, então estamos em casa. A gente não precisa ser ruim em um esporte só. Né? Pode ser em vários, né? Pode ser ruim em vários. Corrida, tênis, pádel, futebol, seja o que for, mas o que importa é estar entre amigos, o que importa é estar presente, principalmente na sociedade, ajudando. Então hoje é o encerramento do nosso verão aqui no Clube Grêmio Pratense, então a gente sempre faz esse torneio, então tem tênis, vôlei, amanhã vai ter gincana, mas o intuito é justamente fazer com que o pessoal esteja envolvido com o clube, que aproveite a estrutura. E falar sobre o tênis é que é um esporte fenomenal, é um esporte que de fato precisa de muita técnica, precisa de saber muita coisa, mas praticar é muito bom mesmo. E é tranquilo, como a gente falava com o Bruno aí na entrevista anterior, é um esporte que não demanda, digamos assim, tanto, né, de dinheiro para fazer, é uma raquete, 2 bolinhas ali, mas demanda esforço físico, né? Vejo que tá suadão aí. Tá uma lua hoje, né? Tá uma lua. Mas, de fato, essa parte de valores, tu precisa investir um pouquinho porque justamente é a questão da tua saúde, né? Então, assim como o futebol tu tem que investir na chuteira, no tênis tu vai investir na raquete, no tênis, então tudo isso. Mas é um esporte que teoricamente é barato. Então a gente, sendo sócio do clube, não tem custo para vir, então não tem o custo do horário. Então, tem raquete até pra gente usar aqui, né? Sim, tem as raquetes aqui que inclusive são nossas, vamos assim dizer, que a gente comprou uma, deixa aqui pro clube, pro pessoal justamente jogar. Tem professor, então é um esporte que a gente tá fomentando, né? Não é um esporte novo, né? A gente tem muita gente que joga, mas ao mesmo tempo a gente quer que o pessoal se envolva cada vez mais. Que nem aqui no clube, por exemplo, era uma quadra só, que mais, né? Sempre teve 2 quadras, mas uma que mais se jogava. Antes era americana. Então foi feito um investimento de 2 quadras, então o pessoal tá vindo, principalmente no final de semana, fim de tarde. A quadra é iluminada, então pode jogar a qualquer horário. Então tem todos esses prós que a gente consegue usufruir do clube. Muito obrigado, então, ao Pulga, o nosso grande atleta aqui, vai estar conosco aí no nosso podcast, Pedroso Podcast, na segunda-feira, a partir das 21 horas. Você que está assistindo essa reportagem aqui, pode chegar no Grêmio Pratense, fazer aí a sua inscrição, aí, se associar ao Grêmio Pratense para usufruir desse belo local e dessas quadras de tênis, né, Pulga? Com toda certeza. E além das quadras de tênis, vôlei, a gente tem as piscinas internas, piscinas externas, muitos eventos ao decorrer do ano, então é um clube que é para a sociedade e a gente consegue fazer com que o pessoal usufrua muito desse local que é fenomenal. Então, galera, estamos falando sobre tênis diretamente aqui do Grêmio Pratense, com o Pulga e toda a turma, o Bruno, o Lipinho e toda essa galera que está com a gente. O nosso muito obrigado, você está no Pedroso Podcast Esportes falando muito de tênis. Valeu, galera!